Olá, irmãos, graça e paz. Espero que vocês todos estejam bem, usufruindo da presença de Deus em suas vidas, tendo momentos de comunhão, momentos de adoração a Ele. Eu espero que vocês estejam tendo momentos íntimos com o nosso Deus, aquele momento onde você e Deus podem ter essa intimidade. Isso é muito importante para nós, porque nós estamos nos alimentando dele, nos enchendo de fé, de esperança, sabendo que no mundo nós teríamos aflições. Nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos de aflições, mas Jesus não disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele pode nos dar esperança, Ele pode nos dar forças. Só Ele e só nele nós podemos ter essa esperança renovada a cada dia. E que o nosso Deus esteja renovando esperanças nos seus corações, enchendo vocês de misericórdia e de bênçãos. Estou morrendo de saudade da igreja, muita saudade de todos vocês, vontade de abraçá-los, vontade de conversar pessoalmente, mas ainda precisamos estar do lado de cá, virtualmente, cada um em suas casas. Neste momento, irmãos, eu quero convidar vocês, nós vamos fazer uma leitura lá em Romanos, no capítulo 15, nos versículos 5, 6 e 13. Diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Oremos. Santo e poderoso Deus, louvado seja o teu santo e bendito nome, meu Senhor. Neste momento, ó Pai, nós viemos aqui, Senhor, reunidos em espírito, longe uns dos outros, não podendo ter essa comunhão de perto, mas temos a comunhão no Espírito, porque sabemos que o Senhor está com cada um de nós. E é neste momento, Senhor, eu glorifico o Teu nome, eu louvo o Teu nome, Senhor, e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, pois só Tu és digno de louvores, de adoração, ó Pai. Sê conosco, Senhor, nos fortaleça para que possamos ser uma igreja firme, abençoada em Cristo Jesus, ó Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos entrando no mês de março e é um mês que temos muitas comemorações, porque a nossa igreja, a IPI Paulo Silas, ela completa 55 anos. Olha que bênção! Esse mês nós vamos ter muitas comemorações, então fique por aí e não perca, e participe também, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Fiquem com Ele. Amém. Fez pecadores renascer.
Silas completa 55 anos e durante todo o mês de março vamos ter momentos muito especiais. Fica ligado nos próximos eventos. Nossa igreja tem história, uma série de entrevistas com casais que construíram essa história juntos, todo domingo às 10 horas. No próximo sábado, dia 13, às 19 horas, você não pode perder a nossa live especial de aniversário. Vamos louvar e adorar ao Senhor, agradecendo pelas bênçãos derramadas durante todos esses anos. E no culto do próximo domingo, dia 14, vamos receber o reverendo Írcio Guimarães para uma mensagem especial de aniversário. Tudo isso você confere no nosso canal do YouTube IPI Paulo Silas. Também não deixa de se inscrever e ativar o sininho para receber novas notificações. Nós agradecemos aos irmãos que colaboraram com o mutirão que ocorreu na igreja no último sábado. A reforma vem em breve. Por isso, a comissão formada pelo Conselho de Orçamento e Reforma pede oração para que o Senhor conceda sabedoria e discernimento na condução desses temas na vida da igreja. Dízimos e ofertas! As informações bancárias da igreja estão na tela. E agora você também pode contribuir por meio do código Pix. E não esquece de seguir as nossas páginas no Facebook e Instagram, @IPI Paulo Silas. Contribua! Participe das atividades! Vamos louvar ao Senhor! Paulo Silas, 55 anos. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento. Honra e santifique esse momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te e a uma voz oferecer-te teus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Graça e paz, amados irmãos, nós queremos abrir as celebrações de cultos de aniversário de nossa igreja. 55 anos, Paulo Silas, IPI Paulo Silas, celebrando a presença de Deus, a alegria de saber que em Cristo verdadeiramente nós somos mais do que vencedores. Então nós temos o privilégio, a oportunidade de celebrar. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem sustentado, abençoado a sua igreja, e nós queremos nesse espírito, nesse desejo de ver a cada dia a igreja sendo abençoada, nós buscamos então ter um momento especial de celebração dos 55 anos da existência da IPI Paulo Silas. Vamos orar
agradecendo a Deus por isso e também nos preparando para a ministração da palavra do Senhor. Pai amado, nós estamos, ó Deus, celebrando com alegria 55 anos que o Senhor plantou essa igreja aqui. E nós desejamos, ó Deus, que ela possa ser marcada de um modo muito especial pela Tua presença, pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Venha, ó Deus, visita Paulo Silas, visita a cada membro da igreja, que o Senhor possa renovar, revigorar, fortalecer, nos dar a visão do Teu reino, e isso seja, ó Deus, de um modo muito próprio, muito especial, um louvor à Tua glória, Senhor. Nós desejamos a bênção do Teu poder sobre a Tua igreja e pedimos, ó Deus, que busquemos sempre em Ti o refúgio bem presente, o Senhor que é o sustentador, o Senhor que é o cabeça da igreja, o Senhor que orienta em cada momento a Tua igreja. Nós buscamos em Ti, Senhor, esta suficiência, esse desejo de ouvir a Tua voz, compreender a Tua vontade e realizá-la na maneira melhor que nós possamos para corresponder de um modo muito especial à alegria de sermos a Tua igreja, Senhor. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa vida, nossa dedicação, aceita, Senhor, estes cultos de adoração e louvor pelos 55 anos de existência de nossa igreja. Abençoa-nos, ó Deus, também na ministração da palavra, que ela seja bênção, seja fonte de vida, discernimento e sabedoria para todos nós. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu quero convidá-lo à leitura do texto base de nossa mensagem, apenas um versículo, o Evangelho de João, capítulo 3, o verso de número 8, que diz assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito Santo. Que Deus abençoe a palavra que foi lida para a nossa meditação. Nossa, que vento forte, que ventania! Vou fechar a janela, fecha a janela. Uau, que ventania! Parabéns, Paulo Silas, 55 anos de existência, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós queremos meditar na palavra do Senhor, buscando a orientação e aquilo que é proposta, que eu entendo que é proposta de Deus para as nossas vidas. Quando eu era criança, menininho, eu me lembro que meu avô, várias vezes, meu avô e minha avó, né, o senhor Eliezer e a dona Aparecida, moraram próximos ou em casas conjugadas junto à casa que eu morava. E eu me lembro que eu era muito pequeno e meu avô me ensinou a brincar com capucheta. Você sabe o que é isso? É uma espécie de pipa. Você pega uma folha de jornal, corta triangularmente, junta as pontas com barbante ou um fio fino e faz uma amarração. E você põe um rabo, né, para que haja equilíbrio nessa forma de pipa, que se chama capocheta. E aí, então, eu aprendi que saindo correndo, você tinha lá 4, 5 metros de linha, e então a capucheta começava a voar. E eu ficava fascinado com isso, de ver aquele instrumento sendo inflado e subindo e voando sobre a minha cabeça. Eu era um menino muito pequeno quando isso acontecia e eu saía correndo então com essa capucheta. E eu percebi então que o vento tem um valor muito importante em nossa realidade. Quando eu cresci um pouco mais, eu já morava em São Bernardo do Campo, era uma rua de uma descida bem íngreme, né, bem forte, e eu morava quase no meio da descida, e quando eu subia para brincar com os outros meninos na rua, e eu era bem pequeno, eu comecei a perceber que eles soltavam não mais capucheta, mas soltavam pipas. E aí eu percebi como que a pipa subia e ficava então flutuando, ficava sendo levada pelo vento, e aquilo me fascinava também, verificar essa ação que acontecia. Então são coisas marcantes da nossa infância e que eu entendo são ilustrações maravilhosas do que acontece
na nossa vida como cristãos e como igreja de um modo especial, e é o que nós queremos refletir e buscar hoje nessa meditação. A palavra vento é muito usada na Bíblia para o Espírito Santo. Inclusive as palavras originais para o Espírito Santo têm a ver com vento, com ar. A palavra grega pneuma, daí vem em português pneumático, pneu, que é um artefato que é cheio de ar, vem dessa palavra grega pneuma, que é usada para o Espírito Santo. Essa palavra no grego é uma tradução da palavra hebraica que é ruach. Ruach significa exatamente este vento, o sopro da vida lá no Éden, o sopro de Deus que mantém toda a criação, esse sopro que é o Espírito Santo que sopra sobre nós, o Espírito Santo que sopra sobre a sua igreja. E esse significado é profundo para nós. Eu gostaria de olhar para esta visão do Espírito Santo em 3 perspectivas diferentes. A primeira, o Espírito Santo é livre para capacitar. Eu vou repetir. O Espírito Santo é livre para capacitar. Há uma tendência do ser humano, na sua religiosidade, de ir criando estruturas onde a gente especifica quem pode e quem não pode. Então, quando nós montamos estruturas, e todas as igrejas têm a sua forma de organização, sua estrutura, e nós, como presbiterianos, a própria igreja tem o nome presbiteriana porque é formada por um governo de presbíteros, que são os líderes da igreja. O pastor é um presbítero docente, que ele tem a atribuição de ensinar a igreja, e os presbíteros docentes, que então vão administrar a vida da igreja, e assim é formado o conselho da igreja. Nesse sentido, nesse significado, muitas vezes a estrutura da igreja passa a ser a orientação de quem vai fazer as coisas e quem não vai. Então, na cabeça de muitos crentes funciona assim: bom, eu não sou oficial da igreja, eu não sou presbítero, eu não sou diácono, diaconisa, eu não tenho atributos muito importantes, então eu sou mais não assistente, mas um espectador, aquele que assiste às questões que funcionam na vida da igreja. Mas a proposta do Espírito Santo é diferente para nós, e nós precisamos entender essa realidade. Todos os membros da igreja têm dons, finalidades e funções e ministérios em realizar em prol, em razão da igreja. Deus não chama alguém sem ter também uma finalidade para a sua vida. A salvação não é um fim em si mesmo. Nós estamos muito acostumados no meio evangélico a Jesus Cristo ser uma apólice de seguro. Eu tenho Jesus, então agora eu estou salvo, eu não preciso fazer muita coisa, eu fico esperando Jesus voltar. Não é essa a realidade que é a proposta de Deus para a sua igreja. Nós somos servos, somos chamados, temos vocações, temos ministérios, temos dons, todos nós, os mais simples, os iletrados, a pessoa mais sem recursos que você possa imaginar, e ela entra na igreja e fala assim: eu não sou que nem o pastor, eu não sou que nem o presbítero, eu não sou que nem fulano que tem uma atribuição, tem uma vida acadêmica, tem recursos financeiros para aplicar no reino. Não é essa a visão do Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz a todos nós a atribuições que nós devemos ter. Eu quero ler alguns textos que vão nos respaldar nesse sentido. Atos capítulo 2, verso 7 diz: aqueles discípulos estavam pregando o evangelho, e diz o texto, atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? O Espírito Santo havia descido, e lembra no texto de Atos 2, que como que uma grande ventania, um grande vento acontece naquele local e todos ficam tomados pelo Espírito Santo. E o texto fala que aqueles homens que viram essa realidade, eles ficaram atônitos, ficaram maravilhados. Eles estão falando outras línguas, eles estão agindo com um poder que nós não entendemos. Eles não eram só galileus lá de uma região rural,
de uma região afastada, homens limitados, pessoas ignorantes, pessoas sem cultura, pessoas tão limitadas, eles estão sendo usados por este poder. Então perceba que a igreja primitiva é marcada pelo poder do Espírito Santo para que todos nós, sejam quais forem, os membros da igreja são formados para terem ministérios e ações, para trazer uma palavra de proclamação, para testemunho, para evangelização, para trazer aquilo que Deus tem como proposta para as nossas vidas. O Espírito é livre para capacitar. Atos 4:13 diz: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Isso é fabuloso, é maravilhoso, irmãos. A formação do Sinédrio era o alto escalão teológico, os reverendos da época estão todos ali reunidos e de repente homens muito simples e ignorantes entram e com o poder do Espírito Santo mostram a capacidade do que Deus quer fazer através deles. Isso é fabuloso, é fantástico. Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O que marca a nossa vida de testemunho, de ação, de servos de Cristo, é a maneira como eu convivo com Jesus e como Ele se apresenta através de mim, seja eu quem for, com as limitações e dificuldades que eu possa ter. Todos nós somos chamados, conforme os textos que nós estamos lendo, para uma ação do Evangelho em Cristo Jesus. O último texto que eu quero citar desta referência é Romanos, capítulo 8, verso 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Nós não temos um Espírito Santo para nos escravizar, numa visão onde nós pensamos só em estruturas fechadas, mas Deus, no seu poder, abre as oportunidades, as possibilidades para que a igreja extravase, extrapole, seja extraordinária as questões ordinárias do dia a dia, da vida da igreja. Nós somos extraordinários para Deus, porque quando possuídos pelo Espírito Santo, a igreja é movida pelo poder de Deus. Não por nossas possibilidades, pelos nossos recursos, pela nossa formação, pela nossa história, mas pelo que Jesus Cristo representa em mim e no que Ele fez na minha vida. Eu sou possuído em Cristo para a salvação, mas sou colocado à disposição do reino de Deus através do Espírito Santo. Meu amado irmão, este primeiro ponto é fundamental para a nossa vida. Eu e você, todos, somos importantes para o reino de Deus. E todo membro da igreja, do maior ao menor, do mais novo ao mais velho, todos são chamados para exercício, para exercer suas atividades, suas tarefas com ânimo, com coragem, no poder do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, conforme o texto base que nós lemos, sopra da onde eu não sei e para onde Ele quer. Nós não podemos enquadrar, nós não podemos fechar o Espírito Santo, nós não podemos embalar o vento, né, como alguns querem, nós não podemos ter uma forma de dominar o Espírito, porque ele é livre e ele usa a tudo e a todos conforme a sua santa e bendita vontade. O Espírito é livre para capacitar. A marca é o quanto Cristo está sendo exaltado, refletido através da minha vida. E a partir desta comunhão, desta relação com Deus, o Espírito Santo vem nos dar santidade, vida, consagração e colocar a alegria do Espírito Santo de termos o privilégio de agir e de atuar no reino de Deus. Seja esta expressão de uma igreja que completa 55 anos, que se remodela, que se coloca à disposição para todos servirem o reino de Deus aqui e agora.
Este é o grande presente que nós podemos exercer e dar a Deus em glorificar e adorar pela existência de nossa igreja. Que o Senhor nos capacite e nos abençoe a ver essa expressão de fé, de graça no amor de Deus. Amém. O segundo ponto que eu quero ressaltar a você nesta mensagem de aniversário, de abertura das celebrações de cultos dos 55 anos de nossa igreja, é saber que o Espírito Santo, esse vento, este som que já na língua hebraica aparece como uma expressão do Espírito Santo que sopra, como diz o Evangelho de João. Não sei de onde que vem e não sei para onde vai, porque o Espírito é livre, como nós vimos no primeiro ponto, para capacitar a sua igreja da forma como ele deseja. E todos nós, nenhum de nós é isento ou inerte a essa realidade. E no segundo ponto, o Espírito Santo continua a ministrar a igreja, e o ponto que nós estamos ressaltando agora é o Espírito que mostra as virtudes e os pecados da igreja. Eu vou repetir, o Espírito que mostra as virtudes e os pecados da igreja. Apocalipse 2, verso 7 diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Irmãos, essa palavra que eu acabei de ler aparece no capítulo 2, no verso 11, 17, 29, no capítulo 3, verso 6, verso 13, verso 22. Sempre nas cartas às igrejas, como estão registradas no Apocalipse, nós percebemos que o Espírito Santo tem uma atuação fundamental. Aparece o Espírito de Cristo, a presença de Cristo, falando com a sua igreja, falando aos anjos daquelas igrejas, as quais está mandando mensagens, mas o Espírito Santo está diretamente relacionado com este ato, porque é o que Jesus está dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. O que o Espírito tem a dizer à igreja no Apocalipse e que nós podemos também aplicar para a vida da nossa igreja? Há dois fatos interessantes em cada igreja que é analisada pelo Espírito Santo. Aparecem as virtudes da igreja, né? Eu tenho a favor de vocês isso, né? E eu tenho contra vocês estes pecados. É interessante que cada igreja tem suas virtudes e tem seus pecados. É isso que o Espírito Santo quer dizer à igreja. E a pergunta que eu quero fazer para mim e para você, como Paulo Silas, EP Paulo Silas, é: o que o Espírito Santo tem a nos dizer nesses 55 anos de existência? De quais são as nossas virtudes e quais são os nossos pecados? Porque nossas virtudes, elas devem ser belas, singelas, devem ser marcantes e também devem ser valorizadas. E nós devemos olhar para o Espírito Santo e conversar com Deus e perguntar: Senhor, quais são as virtudes de nossa igreja? E eu gostaria de levá-lo a essa proposta durante essa semana, que você possa refletir quais são as virtudes de nossa igreja, quais são as marcas que são marcantes, que fazem a presença da nossa igreja ser relevante para os próprios membros, ser relevante para um visitante, ser relevante para os vizinhos. Quais são as nossas virtudes? Nós temos virtudes de amor, nós temos virtudes de diaconia, nós temos virtudes porque buscamos ensinar verdadeiramente a palavra de Deus, nós temos virtudes porque buscamos ser uma igreja humilde, nós temos virtudes porque buscamos sabedoria, discernimento de Deus, nós somos uma igreja de comunhão, somos uma igreja de prática de fé. Quais são nossas virtudes? Nós podemos buscar recursos e orientações de Deus para entender aquilo que são virtudes que o Espírito Santo está falando para nós. Isso é consolo, isso é bênção, isso é palavra de Deus para nós. Porque muitas vezes numa caminhada, como uma igreja que completa 55 anos, há muitos que começam a desanimar, começam a entrar num processo religioso, então naquela andada, naquela caminhada, e a sua vida cristã vai sendo então direcionada para uma diminuição, para um reducionismo daquilo que o Espírito
Santo tem como vontade para a nossa vida, e nesse sentido, as nossas virtudes podem dar o ânimo, o encorajamento, o renovo da fé, da esperança para que o Senhor revigore e fortaleça as nossas virtudes e elas apareçam cada vez mais para nós mesmos, na nossa convivência e comunhão e para os outros. E isso faz com que a nossa igreja seja uma fonte de bênção para aqueles que assim a conhecem. E também o Espírito Santo fala à igreja e diz para nós abrirmos os nossos ouvidos, porque nem sempre nós queremos ouvir o que Deus tem a nos dizer, e por isso a palavra de Jesus é uma palavra não só orientativa, mas uma admoestação, uma exortação muito firme, muito forte. Aqueles que têm ouvido, ouçam. Por quê? Porque há momentos que os nossos ouvidos não estão abertos ao falar de Deus. E quando Deus fala também sobre as nossas deficiências, nossas limitações, nossos pecados, nossos distanciamentos de Deus e também do nosso próximo, do outro, Deus quer tratar, curar, Deus quer nos levar a uma plenitude de arrependimento, de confissão do nosso pecado. E outro dia eu preguei sobre isso, né? Arrependimento, mas hoje eu estou falando de um pecado comunitário, de um pecado como igreja, como comunidade da fé. E nós precisamos também refletir nisso, como nossa igreja tem os seus pecados como comunidade, como grupo, como família de Deus, e como nós devemos também colocar estes pecados diante do altar do Senhor para que Ele nos perdoe e nós tenhamos santidade para não mais fazê-los. Porque ao fazer isso, nós estamos buscando outras virtudes, porque o apagar, o retirar do nosso pecado gera outras virtudes na vida da igreja. E eu desejo então, em nome de Jesus, que nós, celebrando espiritualmente os 55 anos de existência da nossa igreja, nossos ouvidos estejam abertos ao Espírito Santo para entender que Ele mostra as virtudes da igreja e Ele mostra os pecados conforme estão registrados lá no Apocalipse. Que o Senhor possa revelar, possa mostrar essa realidade para a IPI Paulo Silas, para que os nossos 55 anos sejam formados por uma ação bendita, amorosa e misericordiosa de Deus sobre as nossas vidas. Que seja esse o desejo, o Espírito que mostra as virtudes e os pecados da igreja, também hoje mostra para a IPI Paulo Silas esta realidade. Vamos abrir nossos ouvidos ao Espírito Santo. Amém. Nesse terceiro ponto da nossa mensagem, eu quero começar a falar desse ponto através de uma parábola. Eu contei no início do culto, da mensagem, quando eu era menino, e eu vou contar mais uma história sobre essa realidade. Lá em cima da rua onde eu morava, tinha um rapaz que fazia engenharia e era muito inteligente, muito capaz, assim, era uma espécie de inventor, né? E eu ficava fascinado com algumas coisas que ele fazia de experiências. E um dia nós estávamos lá soltando nossas pipas e ele apareceu com uma pipa retangular, que é esse nome que eu vou chamar. A pipa tinha mais de 1 metro, era dessa altura mais ou menos, eu lembro. Aí você fala, nossa, que enorme. E ela era um quadrado, né? Um quadrado aqui em cima até embaixo, então ela era 3D, né? Não era só a pipa como a gente está acostumado a ver, que é só um plano, né? Era um retângulo que ia até o chão e aquelas varetas pesadas e um cordão também muito forte. E na minha cabeça, você não pode voar. É muito pesado isso. Não tem como voar. Eu falei, já a pipa às vezes é difícil você colocar lá em cima, porque precisa ter um vento, né? E eu perguntei para ele, isso aí voa? Ele falou, voa. Mas eu falei assim, mas isso é muito pesado, né? Ele falou, o segredo não está na pipa, o segredo está no vento. É interessante essa parábola, porque ele pegou um carro, né?
e mais ou menos se afastou 1 quilômetro de onde nós estávamos e tinha uma avenida, já estava tudo programado com outra pessoa, a pessoa ficou segurando a pipa, ele veio de carro, foi soltando, a pipa foi subindo, então o carro fez aquele movimento para que então aquela pipa gigantesca, pesada, subisse e pegasse ventanias que estavam acima do que nós estávamos acostumados. E quando aquela pipa subiu, ele então veio até perto de nós, ele tinha um cordel de barbantes e um cordão especial, e ele ia soltando aquele barbante, aquela cordinha, e ia embora. Chegou uma hora que nós olhávamos para aquela pipa enorme, ela não aparecia mais de tão longe que ela estava. E aquilo foi extremamente fascinante, porque mostra que não são nossas condições e capacidades, como eu pensava quando era menino, que a capucheta, eu correndo, eu podia fazê-la voar. Mas o que faz a pipa realmente se sustentar é o vento que a leva a lugares absurdos de distantes, porque pega camadas, pega regiões celestes, regiões de ventos, e então aquela pipa grande e pesada pôde ser levada muito distante, muito longe. Essa é uma lição espiritual e que eu quero ressaltar para você nesse terceiro ponto. O terceiro ponto é pedir o Espírito Santo. Pastor, isso não vai contra a nossa doutrina? A Bíblia diz que quando então a gente aceita Jesus Cristo, nós somos selados, somos batizados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos possuídos pelo Espírito Santo, porque nós somos templo do Espírito Santo, então, portanto, a habitação do templo. Não fica contraditório, não é algo que está em conflito espiritualmente, mas a Bíblia fala também de realidades, de que nós podemos, na nossa caminhada cristã, esvaziar-se do Espírito Santo, não tê-lo em plenitude, a ponto de também no Apocalipse Jesus falar assim: eu tenho contra vocês que vocês precisam voltar ao primeiro amor. Esse primeiro amor é aquele amor que você sentiu quando foi possuído pelo Espírito Santo, aquela alegria, aquela gratidão pela salvação, mas que ao passar dos anos nós vamos nos acostumando, nós vamos criando estruturas religiosas, nós vamos mantendo uma conduta que então nós temos que, em vez em quando, sair correndo para que a nossa capucheta saia voando. Mas o que Deus quer fazer conosco não é o peso que você tem, ou a estrutura que você tem, mas levar-nos para lugares aonde a nossa vida espiritual vai, no sopro do Espírito Santo, ter uma dinâmica e uma força presente, porque você está em regiões celestes. É isso que Paulo fala quando nós vivemos nessas regiões celestes. Nós vivemos com a nossa mente, o nosso coração, sendo elevados e conduzidos pelo poder do Espírito Santo. Você lembra que quando Jesus falou da descida do Espírito Santo, ele falou: aguarde até descer o Espírito Santo, porque se vocês não aguardarem, vocês vão estar soltando capucheta, mas eu quero que vocês soltem pipas que vão extrapolar Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Deus tem propostas para a sua igreja muito grandes e maiores do que nós mesmos podemos imaginar. Mas nós, na nossa finita limitação, e muitas vezes no nosso processo de domesticação de Deus, para que Deus não interfira demais na minha vida, eu então coloco o Espírito Santo de um modo a fechá-lo, a restringi-lo, a limitá-lo. E o meu desejo, meu amado irmão, como pastor da igreja, celebrando 55 anos de existência, é que nós possamos dizer: vem Espírito Santo, vem sobre Paulo Silas, vem de modo que sopre vida, sopre renovo, sopre restauração, revigoração, traga restauração de igreja, para que nós tenhamos a oportunidade de viver em plenitude no poder do Espírito Santo, e não nas nossas capacidades, mas naquilo que Deus nos proporciona como bênção, como força, como energia, como o dinamite de Deus, o poder do Espírito Santo,
é o que nós temos que ter para ser a igreja de Jesus, uma igreja vitoriosa. Jesus foi muito claro, olha, espera o Espírito Santo, porque se vocês acham que só sendo a igreja vocês vão conseguir ser realmente, não, vocês precisam do Espírito Santo. Amados irmãos, nós precisamos do Espírito Santo, e a palavra de Deus nos convida a isso. Lucas, capítulo 11, verso 13, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Veja que interessante. Jesus já havia falado do Espírito Santo, Jesus já tinha falado sobre a realidade do batismo, da presença, do poder do Espírito Santo sobre a igreja, mas agora nós temos uma visão clara de que nós também devemos pedir o Espírito Santo, porque do mesmo modo que nós o ganhamos, muitas vezes nós o perdemos por causa do nosso pecado, perdemos porque os nossos ouvidos começam a não ouvir mais o Espírito, perdemos porque não queremos ser dirigidos por Deus da maneira como Ele deseja que nós tenhamos. Uma direção, uma santidade, uma fé, uma esperança que move a igreja ao próximo, ao amor ao próximo. Uma igreja que não fica ensimesmada, fechada, um clube em torno de si mesmo, mas uma igreja que vai e olha para fora e busca entender a realidade do outro, e isto faz-se ouvindo o Espírito, vivendo o Espírito, para que ele seja a ação, a vida, o poder do Espírito sobre a igreja. Efésios, capítulo 5, verso 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Veja que interessante, Paulo está dizendo à igreja em Éfeso, vocês precisam se permitir, deixar-se, encher-se do Espírito Santo. Meu amado, são lições e textos preciosos para nós na nossa realidade. Uma igreja que necessita ser revitalizada. Revitalizar é colocar aquilo que é vital, que é essencial, que é radical, que é raiz, que é fundamento para nós, de modo que isso seja vida, extrapole as realidades e o nosso viver, o nosso testemunho, a nossa vida sejam marcadas pela presença do Espírito Santo em nós. Então, meu amado, vamos clamar, vem Espírito Santo sobre nós. Senhor, manda poder sobre a sua igreja. Manda, Senhor, a ação do Espírito Santo, porque sem o Espírito nós viramos apenas uma instituição e nós precisamos ser corpo vivo de Cristo na terra. Senhor, manda o teu Espírito, porque o Espírito nos faz, como igreja, ser sinal do reino de Deus. Vem Espírito Santo sobre nós. Esse terceiro ponto, amado irmão, e concluindo esta mensagem, é o desejo que nós temos para a vida de Paulo Silas. Nós queremos soltar capuchetas ou nós queremos voar alto, lá em cima com o Espírito que ilumina, que dá vida, que fortalece, que anima, que encoraja, que dá as suas condições como Espírito para que a igreja tenha coragem, vigor, força, formação no poder de Deus para exercer o seu ministério, o seu testemunho hoje e agora. Paulo Silas, qual relação que nós queremos ter com o Espírito Santo? Paulo Silas, como nós temos ouvido o Espírito Santo? Paulo Silas, como que Deus tem sido livre para capacitar a todos e não darmos a desculpa, tem aqueles que vão fazer ou aqueles que são mais capazes do que eu, então eu me isento da realidade. Deus chama a todos, Deus capacita a todos, o Espírito Santo é o poder de Deus disponível para nós. Vem Espírito Santo, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Esse é o meu desejo, minha oração, e eu desejo que você também faça essa oração. Vamos fazer essa oração em nome de Jesus. Vem Espírito Santo sobre a IPI Paulo Silas. Amém.
até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu e eu também vou subir. Eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz. Estamos reunidos hoje para louvar a Deus através da Santa Ceia. Nós temos alguns convidados hoje para participar junto conosco e nós queremos celebrar com alegria nesta ceia os 55 anos de existência da IPI Paulo Silas. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem nos amparado, tem nos assistido, e nós queremos de um modo muito especial tomar do pão e do cálice para celebrar e pedir que o Espírito Santo esteja visitando a sua igreja de um modo muito especial, para que este aniversário também, apesar de todas as dificuldades, seja motivo de alegria, de vida e celebração em Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento de estarmos juntos, celebrando, ó Deus, o cálice, o pão como sinal de vida e salvação em Jesus Cristo. E queremos pedir agora, Senhor, a visitação do Teu Santo Espírito. Vem sobre nós, Senhor, Teu Espírito, para que a igreja seja
seja revigorada, renovada, fortalecida em sua caminhada para a honra e glória de Jesus Cristo, Senhor. Nós te agradecemos porque os nossos pecados foram perdoados, nós te agradecemos porque sabemos que o pão e o cálice simbolizam a presença viva e redentora de Jesus Cristo. Te agradecemos porque a Santa Ceia é sinal de convicção que nós temos no Espírito Santo de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Te agradecemos, ó Deus, por tantas bênçãos e te louvamos no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém. A presença do Senhor Jesus, e agora nós queremos que todos nós, juntos, como igreja, possamos comer do pão e do cálice, vivendo a alegria de sabermos que em Cristo o Senhor tem renovado, revigorado a vida da sua vida. Participemos assim então, este é o meu corpo que é partido por vocês, façam isto em memória de mim. De semelhante modo, Jesus pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, bebei dele todos. É um chamamento, um desejo de Deus ver a sua igreja reunida para celebrar a vida, a salvação, a redenção que nós temos em Cristo Jesus. Este cálice é a nova aliança em meu sangue, bebei dele todos. Que Deus abençoe nossas vidas e nós possamos renovar, revigorados pelo pão, pelo alimento espiritual, celebrar a vida e salvação de Jesus. Qual presente que você gostaria que Paulo Silas recebesse? Comunhão, crescimento. Quando eu falo de crescimento, não é só crescimento no número de pessoas, mas de Deus na vida da gente, do Espírito Santo na vida da gente, né? Que isso que faz toda a diferença dentro da igreja. Eu gostaria, assim, principalmente, assim, em primeiro lugar, que o Espírito Santo de Deus trouxesse paz no coração de todos os irmãos, que tirasse a nossa ansiedade, do reverendo, todos os irmãos, e assim, que nós acabássemos também com a pandemia, né, pastora? E que a Paulo Silas tivesse aquele espírito que tinha antigamente, aquela união, aquela confraternização, que aquelas crianças que eram alegres, que já cresceram, né, tivessem aquele mesmo amor de estar aqui na casa do Pai. Eu gostaria que fosse daquela maneira, como antigamente era. Eu gostaria que o Senhor enviasse crianças, enviasse adolescentes, enviasse jovens, enviasse adultos, enviassem, que nós possamos encher a nossa igreja. E o que eu tenho pedido a Deus todos os dias é que nós possamos voltar a congregar juntos, que é o nosso sonho, né? Em breve, se o Senhor permitir, nós estaremos juntos aqui, louvando e exaltando. Beth, o que você deseja de presente? O que eu queria era que todo mundo estivesse aqui de volta, né? Que a gente sente muita saudade, muita confraternização de todos os povos que a gente gostava demais, né? Principalmente muitas pessoas que a gente adorava. Meu Deus, eu até falo quando eu choro, até choro, porque, meu Deus, quanto mais pessoas a gente tinha lá na igreja. Essas pessoas que a gente fala, que a gente gosta, que a gente, né? Queria que tudo voltasse de novo, que Deus ponhasse na cabeça desses cabeçudos de novo, que tomasse juízo e que criasse um pouco de jeito que ficasse na casa deles para poder sair essa desgrama desse mundo aqui, né? Indo lá para o inferno dele, lá para o lugar dele, deixasse todo mundo em paz, não é mesmo, Cornélio? Deixasse todo mundo sossegado. Será que ninguém vai, essa doença não vai deixar ninguém em paz mais? Sim. Ninguém pode mais nem sair de casa, pode? Né? Eu até choro quando eu falo isso. Edinho, o que você deseja de presente para Paulo Silas? Pastor, eu não me lembro qual só, porque feliz é a nação, pois o Deus é o Senhor. O que eu desejo para o Silas é que acabe logo essa pandemia, não é verdade? Que para a gente
botar, né? Ter uma união com os irmãos aqui em Paulo Ciro, como antigamente, não é verdade? Eu não lembro qual outro salmo aí. Feliz é o povo, pois o Deus é o Senhor. Feliz aniversário, Paulo Silas! Amados, que Deus conceda uma semana repleta da sua graça e bênção sobre nós e a visitação do Espírito Santo seja uma realidade que nós busquemos intensamente para o louvor e glória do nosso Deus. Recebei a bênção. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sobre EPI Paulo Silas nos seus 55 anos, agora e sempre. Amém. Amém.